observando dentro do possível a nossa coluna ereta, a respiração suave e profunda, de modo a poder deixar o peso das costelas ou distribuído nelas. Vamos observar a respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Nós estamos novamente aqui reunidos estudando esse magnífico livro do Dr. Taimini, A Autocultura à Luz do Ocultismo. E agora chegamos a uma síntese do yoga a partir da página 240 e... Opa, já passamos por aqui. 253, intitulada, é o nome do capítulo, não é? As 8 subdivisões da técnica do yoga. Até certo ponto eu escolhi outro livro do Dr. Taimini, A Ciência do Yoga, como base da minha tese de doutorado, justamente porque ela tem o perfil científico de um método ou de uma técnica, o que facilita a correspondência com a visão da ciência da religião, ou quem sabe até se aventurar na direção de uma religião científica. Ele começa dizendo que o sistema do yoga estudado nos Yoga Sutras de Patanjali é chamado Ashtanga, que significa com 8 membros. É o significado. Ashta quer dizer 8. Anga quer dizer membro. A palavra anga quer dizer membro ou parte constituinte de um corpo. No presente contexto, obviamente, designa as 8 subdivisões em que a técnica do yoga está dividida. O número de subdivisões, bem como a natureza das partes constituintes, diferem nos vários sistemas de yoga. As 8 subdivisões da técnica do yoga estão enumeradas no capítulo 2, Sutra 29. Ali tem um errinho na minha edição, não sei se na de vocês já foi corrigido. Devia ser 29. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadayo, Stavangani. Ou seja, são as 8 divisões com o nome
clássico da tradição do Yoga Sutra em sânscrito, a língua original do Yoga Sutra. Alguns reclamam desses termos sânscritos, com certa razão, é claro, mas, por outro lado, vocês vão ver que o oitavo passo, ou o último passo do yoga, chamado samadhi, é frequentemente, até nesse livro, me parece, traduzido como transe. Mas vocês vão ver que transe é uma palavra um pouco vaga em português, que abrange desde transe hipnótico, mediúnico, a sabe lá mais o quê. Alguns até usam a palavra como se fosse um surto psicótico, né? Alguém poderá associar até, sei lá, com drogas. E ele tem um significado específico dentro da tradição do yoga, que na minha tese eu prefiro. Bom, o nome em sânscrito vocês devem saber, foi mencionado, é Samadhi. Mas ele representa uma transcendência dos sentidos e uma capacidade de abstrair o corpo. E, portanto, um contato direto com aquilo que se pretende conhecer. É uma fusão pela meditação, temporária, eventualmente, mas uma fusão com o objeto observado, muito mais intensa do que qualquer conhecimento que pode ser obtido fisicamente através dos cinco sentidos. A questão é que o domínio da mente para chegar a esse grau de fusão é incomum. Por isso, Moni Sadhu e outros chamam esse estado também de superconsciência. Alguém dirá, então, como chegar lá. Para isso, Patanjali elaborou 7 estágios anteriores que devem culminar ou conduzir ao samadhi como sendo o oitavo, certo? Então, se o nosso objetivo, segundo Patanjali, é superar a ignorância ou a ilusão de percepção limitada, é coerente dizer que pelo samadhi se pode obter esse estado. Eu prefiro, na necessidade de tradução, usar a palavra êxtase, porque da origem greco-romana, êxtase, estar fora, transcender o corpo, corresponde talvez no cristianismo ao arrebatamento. É verdade que também por aí já alguns inventaram drogas com esse nome, porque há uma confusão em geral do que seja. Mas pelo menos a estrutura da palavra me parece mais reveladora do ponto de vista etimológico e consistente com a palavra samadhi. Ok? Nós vamos, porém, ver que, com a intenção de chegar a esse samadhi, esse êxtase, a superconsciência, que é um estado de fusão da consciência com o objeto observado, e, portanto, um conhecimento íntimo do objeto, que é o foco da meditação, todos os obstáculos ou formas de distração têm que ser removidos. E nessa análise aparecem os 7 estágios ou angas, ou partes anteriores do yoga de Patanjali, às vezes chamado Ashtanga Yoga, às vezes chamado Raja Yoga, porque ele absorve, assim, dos outros yogas todas as partes que lhes são úteis. Lembrando que a palavra Raja quer dizer rei, então a tradução seria yoga real,
certo? Então, nesse estilo é que nós estamos tentando, dentro do possível, seguir a leitura, dando ao leitor uma noção de onde se pretende chegar. Ele vai dividir, devo antecipar, que nós somos, como personalidades, constituídos de físico, emocional e mental. Então, a parte mental, propriamente dita, chamada antaranga, o yoga interno, é a meditação, certo? Mas mesmo para a meditação ser frutífera, condições mínimas de controle ou relax do corpo e das emoções se fazem necessárias, certo? Então, ele vai dedicar 2 angas ao emocional e ao seu domínio ou controle ou preparação, 3 angas ao físico e os últimos 3 à meditação, sendo que do samadhi já falamos um pouco. Não sei se fica assim claro que o método pretende abranger todas as esferas do nosso ser manifestado e equilibrá-las para chegar a esse ponto culminante da superconsciência. Então, ele afirma que Dharana, Dhyana e Samadhi, geralmente traduzidos por concentração, contemplação e, quem sabe, êxtase ou transe, devem ser praticados nessa ordem, pois são 3 estágios progressivos do mesmo processo. De maneira semelhante, autodomínio ou yama, com regras estritas para a autodisciplina. E niyama, o autodomínio e as regras de observância ou autodisciplina, yama e niyama, devem ser também, eu suponho, praticados em sequência. Depois ele fala da posição ou postura, seria a asana, a regularização e controle da respiração, seria a pranayama, e a abstração dos sentidos, ou pratyahara, devem também vir na mesma ordem, pois a prática com sucesso dessas técnicas depende do domínio, pelo menos parcial, das técnicas que antecedem. Não necessariamente a pessoa tem que ter nota 10 em todas as técnicas, mas se tiver uma nota muito abaixo do mínimo, se eu posso assim dizer, eventualmente não se conseguirá o samadhi. O samadhi é o resultado de um somatório de notas que a gente vai tirando em cada um dos 7 angas anteriores. E aqueles que querem começar direto pela meditação têm todo o direito. A palavra anga quer dizer membro e, portanto, sugere que não necessariamente é um trem que tem que botar todos os vagões em sequência. É mais como um círculo. Eu posso praticar até certo ponto cada um dos membros isoladamente. Agora, o que não se deve estranhar ou ter motivo de surpresa é se o samadhi não for obtido, porque a pessoa quis começar pela fusão da consciência, né? Então, nesse sentido, a prática pode ser isolada, mas o resultado não. Tá ok? Ele prossegue, então, dizendo:
Para alguém que não tencione passar para a prática sistemática do yoga superior, é possível praticar qualquer das técnicas independentemente, ainda que verifique ser isso difícil. Ele logo compreenderá que tem de se estender a área de seu esforço e atender a outras práticas correlatas. Vamos supor que a pessoa queira começar por asana. É assim que muitos entendem o Hatha Yoga. Mas o corpo físico, asana é a postura, mas o corpo físico, por sua vez, corre o risco de receber somatização das emoções. Então, se não houver um mínimo de tranquilidade nas emoções, por isso que yama e niyama vem primeiro, há o risco da pessoa não conseguir nem praticar asana direito, ou fica tão ansiosa a criatura, muito menos então o pranayama, né? Porque na respiração a gente revela o estado emocional. E querer controlá-lo sem que a mente esteja controlada pode dar manifestar-se como uma dificuldade. Tá certo? Então, se nós começássemos a dominar a mente a partir das emoções, não sei se vocês perceberam que é isso que o método de Patanjali sugere, se tem mais chance no conjunto da obra de chegar ao samadhi. Tá certo? Se a pessoa não tiver uma ética de vida, por exemplo, o primeiro item é a não violência, não é provável que a mente dela consiga se acalmar. Uma pessoa furiosa ou tomada pela ira começa até a ranger os dentes de noite, dá bruxismo, quebra dente, quebra isso. Aí tu vai dizer para ela, fulano, te acalma que agora a gente vai praticar asana. Alguma coisa não vai dar certo. Porque se a pessoa for com muita rapidez para o asana, sem o alongamento progressivo, ela pode produzir uma distensão ou até uma lesão mais grave. Então, tem um conjunto de fatores que o Dr. Time está sugerindo para levar a pessoa progressivamente àqueles estados superiores de consciência. Ele diz, a linha de demarcação entre yama e niyama não é muito bem definida, porque ambos se destinam a transmutar a natureza inferior das emoções, né? Num instrumento puro, harmonizado, calmo e completamente controlado do eu ou pelo eu superior. Tá? Essas emoções estão envolvendo os desejos, etc. A diferença sutil que existe entre yama e niyama é que no yama são coisas que ou emoções que a pessoa não deve sentir ou fazer, práticas que ela não deve fazer. Então é considerado uma autodisciplina, mas está baseado no não. São mais como um mandamento. Enquanto que os 5 niyamas que lhe seguem são observâncias, são coisas que a pessoa deve fazer. Eu posso dar o exemplo do primeiro niyama, que é a pureza ou saucha, e do segundo, saucha deveria levar a facilitar o segundo, que é santosha, ou contentamento. Mas o fato é que quando há contentamento, em geral, nós também nos sentimos mais puros ou menos atraídos por coisas externas.
Pureza é uma ausência de promiscuidade ou mescla de sensações de todo gênero, né? É o contrário do que estar misturado ou mesclado. É o puro, ele se isola com mais facilidade. Isso vai facilitar a concentração da mente, que não está saltitando em busca de uma coisa e de outra, no que eu costumo chamar de borboletismo existencial. Então, se a mente está sassaricante para todos os lados e querendo experimentar o pólen de todas as flores, é pouco provável que ela vá conseguir se concentrar em alguma coisa interna. Bom, pode-se usar até o corpo como fator de concentração, para isso a asana serve. Né? Mas, em geral, o pessoal não aguenta muito tempo numa posição, porque já, Deus das coceiras e outras coisas mais, né, já quer sair para não ser aonde, quando não cai na esfera tamásica e começa a dormir. Não, eu não vou entrar nesse caso, mas o samadhi é um estado que exige algum relaxamento do corpo sem a perda da consciência. Então, é o fio de uma navalha, como já foi comentado, tá? É caminhar no caminho do meio entre o sono, que seria tamásico, tiraria a consciência, e a distração saltitante, o borboletismo existencial, que leva a mente a ficar dispersa. Então, conseguir esse equilíbrio entre o que o Samkhya chama de tamas e rajas é que produz sattva, ou seja, entre a obscuridade da sonolência ou das emoções pesadas e rádias, que são as paixões e desejos, que podem levar à distração da mente, se encontra sattva, que é o equilíbrio, a harmonia, ou os estados da mente mais luminosos. Nesse espírito, Santosha e Saucha crescem juntos. Eu quero dizer, há um círculo virtuoso que se cria entre contentamento e pureza. Um vai, quando nós estamos contentes, felizes, nós não precisamos de estímulos externos. Quando nós estamos livres da dependência de estímulos externos, o contentamento flui naturalmente da consciência, como uma criança que precisa de pouco ou nada para ficar alegre. Quando nós não conseguimos mais essa alegria espontânea, é sinal de que as nossas emoções estão muito carregadas de tédio, decepções, desilusões e sei lá mais o quê. A alegria deveria ser uma coisa fácil. Aí começam os niyamas. Mas primeiro tem que se eliminar 5 coisas, não é? A violência, a falsidade, o roubo. Bom, você já vê que no Brasil tem que fazer um exercício especial para seguir o yama. E nas extensões mais profundas do yoga também a castidade e o voto de pobreza, ou seja, brahmacharya e ah, ah, meu Deus, já estou até esquecendo o último estágio aqui, sinal de que eu não estou querendo largar a grana. Mas se traduz em geral como não ganância ou como se chama? Simplicidade voluntária. Então, os niyamas são definidos
Desculpe, agora estou falando nos yamas. São definidos no Sutra 130. Vamos lá. Várias páginas no comentário do Dr. Time. Isso é, às vezes, um pouco mais difícil de achar o início. Mas diz assim. Sim, o último se chama aparigraha. Okay? É, Yama, aliás, é o nome do deus da morte, quer dizer, sugere que essas partes têm que morrer, né? Ou quais sejam. Estes 5 votos, que são chamados de Yama, são os votos de autorrestrições e compreendem abstenções de violência, falsidade, roubo, incontinência ou cobiça. Tá certo? A gente poderia dizer que levar a mente ao estado de plenitude em qualquer um deles traz alguns poderes. Por exemplo, no caso da não violência levada ao último grau, diz o Yoga Sutra, no Sutra 2, 35, que gera um estado de paz que contamina o ambiente. Estando o yogi firmemente estabelecido na não violência, deixa de existir hostilidade em sua presença. Eu arriscaria dizer que era o caso de Daniel na Cova dos Leões, ou a velha história da Bela e da Fera, que a música acalma as feras, né? A capacidade de um ser desses. Não sei se vocês conhecem o caso de Buda e Angulimala. Esse era na época, hoje a gente tem outra nomenclatura, mas ele usava um mala, um colar, onde ele guardava os mindinhos das pessoas que né? Angulimala, das pessoas que ele tinha assassinado. Era o serial killer da época, tá certo? Eu também sou serial killer, eu como cereais todas as manhãs. Mas, de modo geral, ali o caso era outro. Ele matava pessoas e ainda colecionava os minguinhos. E chegaram os discípulos com o Buda numa das suas peregrinações, que ele ficava peregrinando pela Índia, ensinando o budismo, numa floresta onde morava Angulimala. Aí todo mundo disse, vamos dar uma volta embora desse negócio, vamos por outro caminho. Mas o Buda entrou na floresta. E os discípulos saíram correndo. Aí ainda tentaram convencer ele a não entrar. Quando o Angulimala viu, o Buda quis matá-lo para botar mais um dos minguinhos na sua coleção. Mas o Buda fez uma pergunta. É fácil matar uma flor e tirar-lhe a vida. Difícil é pegar uma flor morta e fazê-la ficar viva de novo. Aquilo, de alguma forma, deu um nó na cabeça do Angulimala, que não pensava muito, ele só sabia matar. Não foi posto exatamente assim. Ele primeiro desafiou o cara a subir em cima de uma árvore e matar ou trazer uma certa flor, dizendo que ele não era capaz. Enfim, aí pegou o sujeito pelo orgulho, não sei. Tem uma longa história, mas eu contei já o fim para você.
E, num certo momento, ele foi entrando na consciência de Angulimala com essas perguntas, esses comentários, e ele vendo a serenidade do Buda, que não tinha medo dele, e daqui a pouco caiu a ficha, ou sei lá o que aconteceu, que o Angulimala se ajoelhou e se converteu ao budismo. Ah, enfim, só para dar uma ideia do que a Ahimsa, nos níveis mais profundos, poderia produzir, segundo está escrito no Yoga Sutra. Assim, nós podemos ler cada uma das cinco. É também importante notar que uma pessoa que está sempre mentindo fica com a mente muito agitada, porque, como já diziam os meus avós, isso deve ser antigo, a mentira tem perna curta. Então, ele tem que estar sempre correndo mais rápido do que a mentira para tapar o buraco da próxima, que uma mentira nunca se sustém isolada, ela sempre está dentro de um contexto. Aí a criatura tem que fazer uma segunda mentira para cobrir a primeira, e depois uma terceira, quarta, quinta. Por isso que no interrogatório, daqui a pouco a pessoa entra em contradição e vai para a cadeia. Certo? Mas a mente, quando a pessoa é uma mentirosa de carteirinha, a mente não para, porque ela está sempre inventando uma série de respostas para possíveis perguntas. Eu poderia contar para vocês alguns exemplos, que, afinal, trabalhei com astrologia desde os meus 15 anos, como, Deus meu, eu estou chegando aos 65, então eu acho que vai completar 50 anos esse negócio, né? Mas deu para ouvir de tudo ao longo da vida. Então, o que acontece? Não vale a pena ficar trazendo casos trágicos de mentirosos que vão perdendo a sensibilidade para a importância da verdade, eles começam também a mentir no seu sentimento, eles vão perdendo a sensibilidade daquilo que é confiável, aí eles desconfiam de todo mundo. Aí vocês vão vendo que é impossível uma pessoa mentirosa encontrar a verdade. É como dizia Plotino, que o olho, antes de poder ver o sol, teve que se tornar redondo. Nós temos que nos tornar parecidos com aquilo que nós queremos conhecer. Da mesma forma, o roubo, né? É outra coisa. Quem rouba tem que ficar escondendo que roubou. Então, é uma mentira em cima da outra. Vocês vão ver que todos eles, a gente estuda eles como cinco coisas separadas, mas é muito frequente eles estarem de mãozinha dada. Então, os yamas constituem um grupo integrado também, as paixões da sexualidade, quando ela começa a perder completamente sua finalidade original, que deveria ser a continuação da espécie, vai se afastando disso para todo tipo de atividades, algumas até, e já esqueceram completamente para que a coisa serve, vão levando a mente a não conseguir se concentrar, porque ela fica dependente de todos os tipos de prazeres, assim como também a gula tem uma semelhança. Então, poderíamos entrar nos sete pecados capitais do cristianismo e suas equivalências. Mas o Patanjali enumerou esses cinco, e claro que a cobiça pode afetar até o vigário. Daí tem a história do, né, o golpe do vigário, toda aquela história da vigarice. Mesmo que o sujeito seja
até casto, há o risco dele ter desviado o seu ego para o poder e a busca do dinheiro. E mesmo que ele não roube, que seria o caso de Asteia, ele pode estar se consumindo de ambição no caso de Aparigrah, tá certo? Aí a mente só fica maquinando em como ganhar dinheiro, não tem tempo para se concentrar nem energia. Então, uma certa simplicidade é necessária, um certo desligamento das coisas do mundo faz parte do processo do yoga. Não sei se me faço claro, tá bem? Vocês me desculpe, eu estou brigando com o cabo aqui. Se eu não colocar o cabo, daqui a pouco teremos problemas técnicos por falta de suprimento de energia. É. Então, nós precisamos, é claro, de alimentos básicos, de uma energia mínima para viver, mas a pergunta é o que é necessário? E quando as pessoas começam a buscar segurança, aí elas têm que ter muito mais do que o necessário, porque pode faltar, porque aí tem que encher o armazém, e aí tem que ter uma sólida conta bancária. E isso não tem fim, porque aí depois o cara estava satisfeito com um apartamentinho, mas aí a família cresceu, aí tem que ter uma suíte para cada um, aí no início uma moto estava bem, se bem que eu não recomendo porque é muito perigoso, mas de qualquer forma depois tem que ter um carro já tem pelo menos quatro rodas, depois tem que ser um carro último tipo, tem que ir, daqui a pouco tem que ser até a prova de bala, aí vira uma fortaleza caríssima em quatro rodas. Até onde uma pessoa tem anseio de segurança material? Né? Depois o apartamento não serve mais, tem que ser uma mansão. Depois da mansão, já tem que ter praia particular, que nem alguns dos nossos atores aí da televisão. Aí outro já quer comprar uma ilha, e outros têm que viajar para a Lua ou descer para as profundezas do oceano. Outro dia, o Titan afundou, levou alguns. Então, o pessoal começa a fazer ostentação até do dinheiro. Eu não vou entrar em todas essas delongas, senão vai faltar tempo para o essencial. Mas o que eu estou tentando mostrar é que se a yama não é bem conduzido, a mente não vai conseguir se concentrar. Então, não é uma coisa apenas moralista, como poderia parecer a alguns, mas se o objetivo é a concentração da mente, há certas atividades que absorvem a mente no mundo externo têm que, no mínimo, ser diminuídas. Não é possível viver uma vida mundana como a dos tolos que se jogam de corpo e alma no mundo e achar que vai se tornar um grande yoga. O segundo passo, que é niyama, abrange também o yoga preliminar, que são os últimos três niyamas, ou membros do niyama. Nós citamos Shautya, ou seja, a pureza e o contentamento, né? Mas ainda tem mais três, que são tapas ou uma certa austeridade ou disciplina, geralmente envolve mais o físico, e a dieta faz parte, né? Eu suponho que uma pessoa compreenda que um bêbado não consegue meditar. Não, hoje em dia a gente tem que entrar em detalhes. O Buda já arriscava isso da lista no Panchasila. O Panchasila é mais simples que o Niyama, mas ele pega lá não matar nenhum ser vivo. Já alguns entendem que implica vegetarianismo, outros são mais condescendentes. O segundo
é não roubar, terceiro é não ter relações sexuais ilícitas, o quarto é não mentir e o último é não embriagar-se. Então, vocês estão vendo que, de um jeito ou de outro, no mínimo, são muito semelhantes. E, hoje em dia, o embriagar-se abrange, é claro, todas as outras formas de drogas e tabaco e outras derivações, porque aí está abrangido no yoga na pureza, né? Aí o corpo tem que ser puro de substâncias tóxicas. Então, claro, o Buda reduziu a 5, no yoga tem 10. Vocês estão entendendo que o Patanjali vai especificar mais detalhadamente. Então, tem essa parte da disciplina mais física, tem a parte da disciplina mais mental, que é Svadhyaya, é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, é o estudo visando o autoconhecimento, né? É chamado por isso autoestudo e entrega a Deus, é Ishvara Pranidhana, é o elemento devocional ou de amor ou de devoção a Deus ou a entrega a algo superior, né? Alguns vão correlacionar talvez com a fé no cristianismo. O fato é que tem que ter um elemento mais físico, outro mais mental e outro mais emocional, mesmo no yoga preliminar. E vem antes até de Yama e Niyama, como na minha tese eu tento desenvolver. Depois vem Yama e Niyama, como nós já mencionamos, e aí viria asana, ou a postura, supondo que se as emoções serenaram, vai ser fácil manter um corpo saudável numa determinada posição imóvel, porque a imobilidade do corpo também vai ajudar para a meditação, ok? Se a pessoa estiver muito velhinha, eu sempre recomendo, por exemplo, usar uma faixa que é chamada Yoga Pataka, na tradição, facilita manter a coluna ereta, sem que puxe muito as pernas ou as articulações. E principalmente quando é uma meditação de longa duração. Porque uma coisa é meditar 5 minutos, a pessoa até consegue ficar em Padmasana alguns instantes. Na medida que a idade vai avançando, a postura do lótus e outra, como é, dói aqui, dói ali. Até Sri Ramana Maharshi acabou com reumatismo. Então, acho que, né, o corpo físico vai se desgastando. O Sri Ramakrishna teve câncer no esôfago, no estômago. O Rama Krishnamurti foi no pâncreas. Então, em um certo momento, o yoga pretende prolongar a vida também no sentido físico para criar as condições ideais para a meditação. Outros entendem que esses grandes mestres assimilaram o karma dos discípulos, eles já não tinham mais, mas aí fizeram por uma salvação vicária, ou pelo menos para aliviar o karma dos outros. Então, tem uma discussão até que ponto isso pode ser feito ou não. Na minha tese, eu desenvolvo um pouco mais isso, a ideia de Nilakanta, quando o Shiva bebe os pecados do mundo e ficam presos na garganta, que é o chakra da pureza, ou Shuddha, e aí, por isso fica azul, Nilakanta quer dizer garganta azul. Lembra um pouco a questão do cristianismo de morrer por nós pelo alívio de nossos pecados, mas isso vai até um certo ponto. Se a pessoa não se ajudar, não há mestre que possa levar ela adiante. Acho que no cristianismo fomos para o outro extremo, e já que Jesus já fez tudo, a gente não precisa fazer mais nada. Então, pelo amor de Deus, vamos raciocinar também com a lei do karma, que assim não vai funcionar. Então, se a postura ou as posturas, e aí nós não vamos ter tempo de entrar, o Raja Yoga busca mais certas posturas de meditação, como o Padmasana, a postura do herói, a postura
a Siddhasana, que é que os tornozelos fiquem sobre o outro. Enfim, tem a Vajrasana, que é mais usada às vezes no budismo. Não vou ter aqui tempo para entrar nessa parte. Vamos começar provavelmente em fevereiro o curso de formação de yoga aí pela AEB. Quem quiser pode também se matricular. Ou eu sei que a Lili aí já tenha em Uberaba a coisa estabelecida, a Melzinha está ali para ajudar vocês também, certo? Essa parte física dos asanas é que, em geral, a mais conhecida como yoga, a ponto de alguns acreditarem que o yoga é uma espécie de academia ou para fazer ginástica. Então, não entenderam bem o espírito da coisa. O Raja Yoga utiliza e necessita da saúde do corpo e da sua estabilidade para as práticas mais avançadas da meditação. Não sei se isso fica claro. Para isso, o pranayama também tem o seu lugar, vamos lá, mas o Dr. Time aprofunda essa questão da ética, né? Nossa natureza inferior de yama em yama, né? Ele diz, né? Ricardo, Sim, oi. Em relação à questão kármica de uma pessoa poder pegar o karma de outra pessoa, hum, sem ser, inclusive, mestre. isso eu Se não o sei. mestre, isso é possível, Ricardo? Uma pessoa pegar o karma de outra pessoa? Talvez os mestres tenham poderes que nós não temos. Eles já transcenderam o karma pessoal, eles poderão ter desenvolvido outras capacidades. O ensinamento teosófico não entra em detalhes sobre isso. Eu acho que Sim, isso são faculdades superiores. De qualquer forma, ninguém pode pagar pelo que não mereceu. Então, no caso do homem comum, esse problema não existe. Mas o que, que acontece quando alguém chega nos estados de unidade com a essência da vida? Não saberia, claro, te responder que não cheguei nesse estágio. Há alusões, como eu acabei de fazer, de alguns desses poderes. O homem comum, com certeza, não os tem. O problema de nossa mente, diz o Dr. Taine, e nosso caráter tem de ser tratado como um todo. Bom, caso inverso é o seguinte: quando eu caso com uma pessoa, o meu karma fica mesclado com o dela. lembrei disso, Consequentemente, sim. A gente já aí, abordou isso no casamento. por exemplo, aí alguns karmas que estavam isolados se costuram, né? Aí daí eu entro num karma coletivo, que é o karma da família. Daqui a pouco está a sogra morando dentro da minha casa e, claro, se eu não tivesse casado, isso não teria acontecido. Aí tu vai tirando ilações. Se eu entro para uma associação, as pessoas estão dentro da associação, começam a interagir comigo. O karma da associação pode me levar para determinadas coisas, para o bem ou para o mal, né? Então, já diz o ditado popular: diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Enfim, são expressões, aí sim, mas no sentido do karma coletivo. Não é que A gente tenha superado o karma individual, mas é que aí eu começo a fazer parte como célula de organismos kármicos maiores, e talvez aí, assim como o mestre e os seus discípulos, pode ser uma associação. Mas de com qualquer toda forma, o teu certeza. raciocínio, que era o inicial da minha pergunta, leva a Uhum. supor que sim, É o possível que sim, casamento é mas um. não é uma A coisa gente tão simples de encontrar informação, assim está na página tal, né? não tem, então, realmente eles não entram. Fala sobre cargo coletivo, tem essa parte do. ah, em alguns momentos apenas falam sobre um. Tem alguma coisa da doutora Beza na sabedoria antiga, tem alguma coisa das cartas dos mestres
dirigidas a Leadbeater, pegar as cartas lá do carta número 7 dirigida a Leadbeater, compilada por Ginás Adasa. Karma coletiva aparece aqui e ali, mas vocês vão ver que não é muito abundante a informação. Sim, Ela também fala, a doutora Beza, em estudos sobre a consciência, como que a consciência vai se enredando pelos pensamentos com outras pessoas. Pessoas, por afinidade de pensamento, acabam se associando. É o que está acontecendo aqui numa noite de sexta-feira, conhecido por muitos como o Dia Internacional do Chopp. Aqui ninguém, pelo visto, está bebendo, tá noutra frequência, mas a maioria do pessoal está no barzinho agora. Né? Então, dependendo qual é o desejo que te chama, tu vai te associando a outros grupos. E o reverso é verdadeiro, os grupos te dão uma certa sustentação, por isso que o yoga e também o budismo tem o sangha, né? O sangha é o grupo de discípulos, senão tu vai acabar num isolamento que poderá te levar a fazer ser dotado de outras associações, seja como for. Não sei se tu vai querer ir para uma caverna no Himalaia, mas em geral isso é um pouco mais difícil. Então, geralmente no ocultismo prático da Blavatsky, ela sugere criar-se um grupo de meditação e tal, tá tudo ali, tá? Aí tu começas a criar um karma coletivo favorável, tá? Aqui é dito, o fato é que duas qualidades mentais chamadas auto-santosha, pureza e contentamento em Yama abrangem a maior parte das restantes tendências indesejáveis não mencionadas especificamente em Yama. Se essas duas qualidades são adquiridas em grau adequado, desenvolveremos nossa mente e nosso caráter em todos os seus aspectos e não desequilibradamente. Outro ponto a ser notado, o segundo ponto a ser notado é que não é necessária qualquer percepção introspectiva na erradicação de tendências indesejáveis, acima mencionadas, são instruções para se cumprirem sem discussões ou análises sobre nossos motivos. A pessoa começa a justificar, diz que uma pele não é uma mancha a mais na pele da onça, não faz diferença, e, e aí esse é o raciocínio em geral do alcoólatra e também do fumante. Ah, já fumo há tantos anos, uma pitada a mais não vai fazer. E é essa pitada, esse gole, que faz a diferença. Você também nunca mais tomasse gole nenhum e deixava de ser alcoólatra. É justamente o contrário, não é? Mas, enfim, ele diz que devemos simplesmente afastar todos os pensamentos hesitantes e dizer ou fazer o correto sem mais questionamento. Se estamos resolvidos a praticar o ato correto, estaremos aptos a fazê-lo sem qualquer dificuldade. Então, ele está começando pelo aspecto emocional e dos desejos. Tá? Ele diz pela eliminação das formas mais rudimentares, nos tornamos conscientes das formas mais sutis que podem ser removidas mais tarde. Não há outro caminho. Essas qualidades devem ser desenvolvidas no seu mais alto grau e cumpre erradicar mesmo as formas sutis, como está claro nos 10 sutras dados posteriormente. Ou seja, como é dito, é dado até o desenvolvimento especial de a que ponto pode chegar a veracidade, a honestidade, etc. E eu mencionei o caso de Ahimsa, que é a não violência. É claro que nós não temos tempo de entrar uma por uma, é só para dar uma visão dos 8 passos. Ele diz estar estabelecido na retidão ou tornar-se um dharmanista é uma grande realização, não somente é necessário para levar-se a vida iógica, mas constitui
em grande parte, a vida iógica e torna a prática do yoga superior extraordinariamente fácil e segura. Então, ele acrescenta aqui, quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. Esse é o Sutra 233. Melhor método de lidar com a tendência indesejável é observar que tais tendências estão enraizadas na mente, mesmo as que têm expressão puramente física. A palavra inconsciente, em vez de subconsciente, foi usada propositalmente, pois a força motora das boas ações vem das regiões superiores da mente. É óbvio, portanto, que para erradicar essas tendências, devemos ir à região da mente e tentar neutralizá-las ali, e não apenas lutar para evitar a sua expressão externa, que seria a mera repressão. É a neutralização de uma tendência indesejável em sua forma mental que se recomenda nesse sutra, como também no 234. Mas o que significa a constante meditação nos opostos? Não significa apenas elaborar um pensamento de natureza oposta, mas tentar tomar em cuidadosa consideração um ponto de vista oposto. Então, nós estamos com um mundo tão polarizado que as pessoas conseguem ser cegas para as qualidades de um lado e só ver qualidades no outro. Esse exercício pode se tornar interessante. Assim, se você odeia alguém, procure pensar em seus pontos positivos e em seus pontos de vista sobre diferentes assuntos e nas condições pouco favoráveis que a pessoa em questão está agindo. Ou se você está inclinado a ceder a qualquer indulgência, pense no preço em sofrimento e terá de pagar mais tarde pelas consequências dos atos. Então, ele vai desenvolvendo aí esse Sutra 233 de forma mais evidente do que, às vezes, só ler o Sutra, né? É o comentário. Nesse momento de expressão, o único método eficiente e seguro a ser adotado, como está sugerido acima, parar a expressão sem pensar que é a coisa certa a ser feita e você decidiu fazer a coisa certa. Mas em outros momentos, por exemplo, Pitágoras diz que antes de dormir a pessoa deveria fazer a revisão do dia nos versos áureos para melhorar o dia seguinte, evitar tais coisas e continuar fazendo tais outras. Então, essa reflexão mais a frio, depois que a onda da emoção passou, é que é mais voltada para desenvolver as virtudes opostas. Então, ele está explicando na página 258 todos esses detalhes. Esse papel é apenas para eliminar as perturbações causadas pelo corpo físico da mente. Então, aí entramos no aspecto do asana. O corpo é assim imobilizado em uma posição, nessa posição conservado por longos períodos. Enquanto que para o pranayama, que é o controle da respiração, ele diz se praticado corretamente, aumenta a saúde devido à grande inspiração de oxigênio, em algumas de suas formas também seu efeito benéfico sobre o sistema nervoso, principalmente o Nadi Shodhana, né, que é chamado geralmente de respiração alternada. Se fala na respiração completa, se fala na respiração alternada, se fala em começar pela diafragmática, tá? Mas este não é o real propósito da verdadeiro yoga. Seu propósito verdadeiro é adquirir controle completo e consciente sobre as correntes prânicas do duplo etérico e assim tornar possível dirigi-las para onde elas sejam necessárias. Isso pode ser feito somente através de combate ou interrupção completa em
graduação lenta da respiração. Dominadas, as correntes prânicas podem ser utilizadas para despertar Kundalini e estabelecer a conexão da consciência do plano físico com o astral e mental, aí pelos chakras, né? É aqui que está o perigo do pranayama, razão pela qual não deve ser praticado sem a direção de um instrutor competente e com preparação prévia apropriada. Aí o pessoal acha que isso é um diploma do curso que ele fez não sei aonde. Não é isso, é se tornar um mestre de sabedoria, ter um mestre, alguém que transcendeu os karmas, tá? Porque senão cai na magia negra com muita facilidade. Se despertar quando ali não tiver pureza ou shout, a energia vai para o lado errado. Tá ok? Então, isso está muito claro no livro Os Chakras do Intuito. Não sei se devo aqui me prolongar. Ver-se-á, por conseguinte, que o desejo e toda a espécie de tendências ocultas na mente subconsciente não são a única fonte de perturbação da mente. Irregularidades nos movimentos de prana, no duplo etérico, são também causas de tais distúrbios. Os primeiros são eliminados por yama e niyama, enquanto que os últimos por pranayama. Se a pessoa não tem energia, tem uma preguiça cósmica, tem uma languidez, então esses exercícios que envolvem o duplo etérico e os pranayamas podem ativar e vencer esses malefícios. São 9 os obstáculos, segundo o Sutra 130, não é? Que o yogi tem que vencer para a prática do yoga. Enfim, nós temos que fazer um curso inteiro sobre Yoga Sutra, mas estamos fazendo aqui uma análise primária. Para as finalidades do yoga, não é suficiente o grau de concentração usado no trabalho intelectual. A intensidade da concentração tem de ser aumentada progressivamente até passar ao estágio seguinte de contemplação, que termina no último estágio de êxtase, transe, samadhi, o nome que vocês queiram dar. Então, ele vai falar agora no Pratyahara, que é tirar a atenção do sentido. Verdadeiro significado de Pratyahara só pode ser entendido se considerarmos como a prática de cortar por completo as conexões da mente com o mundo externo através dos bem conhecidos 5 órgãos dos sentidos ou Jnanendriya, como são chamados em sânscrito. Então, se a pessoa aprendeu a desenvolver o controle do prana, ela também encontra o desenvolvimento do controle do sentido. Mas, por isso vem nessa sequência, ele vai entrar em detalhes aqui, acho que não temos tanto tempo assim. Sabemos que quanto mais a mente está absorvida numa espécie de atividade, menos ela nota as vibrações que estão, no entanto, constantemente atingindo os órgãos dos sentidos. Então, se eu estou muito concentrado lendo um livro, cai a casa e eu não fico sabendo. Mas esse isolamento da mente em relação ao mundo externo, sua concentração em qualquer objeto é parcial e involuntária. E a mente pode sempre ser perturbada por um impacto sensório suficientemente forte vindo do exterior. O objetivo de pranayama, ou desculpe, de pratyahara, é isolar a mente completa e voluntariamente do mundo exterior de maneira que sempre que o yogi quiser penetrar no interior de sua mente e concentrar-se em qualquer objeto ou problema, possa isolar-se do mundo exterior voluntariamente, fechando, por assim dizer, as portas dos órgãos sensoriais. Tem gente que consegue um certo grau de concentração ao pratyahara fazendo o que gosta. Um está assistindo lá o futebol, esquece a casa, a outra assiste uma novela, daqui a pouco pega fogo no fogão, porque tinha um posto alto para cozinhar, esquecendo que na hora do grande beijo da novela, pega fogo, vira o leite, transborda a caneca, tudo acontece porque a pessoa simplesmente esqueceu,
estava fazendo uma torrada, estava assando um pão de queijo, daqui a pouco queima tudo. Preciso explicar o que é concentração? Pois é. Pela manipulação das correntes plânicas, é possível parar o funcionamento dos órgãos de sentido. E é exatamente como pela manipulação da corrente elétrica é possível parar o funcionamento do aparelho de rádio ou televisão. Eis porque a prática de pranayama, que dá controle consciente sobre as correntes prânicas de um duplo etérico, precede a prática de pratyahara. Quando tudo isso foi feito, estamos prontos para a antaranga ou a meditação. Porque Bahiranga ou yoga externo, que são os 5 angas anteriores, foram vencidos. Então, se o trabalho dos 5 angas anteriores não foi completado, não se admirem se mesmo a simples concentração não for além de um certo ponto. Então, dharana, ou a concentração dita comum, é manter a mente confinada numa certa área de atividade. A mente é essencialmente fácil de controlar e manipular quando livre de bloqueios complexos e pressões que a distorcem e impedem seus movimentos naturais e livres. Estou na página 262. Tá? O propósito de Bahiranga ou yoga externo é realizar isso cientificamente. Yama e Niyama elimina as perturbações provenientes de emoções e desejos. Asana elimina as perturbações causadas pelo corpo físico denso. Pranayama remove as perturbações que têm origem no pranamaya kosha ou duplo etérico. E, finalmente, Pratyahara desliga das atividades dos órgãos do sentido. Assim, para ser disciplinada, só resta a mente que já foi liberada dos estorvos e das pressões acima mencionadas, e o yogi pode, portanto, praticar dharana, dhyana e samadhi, concentração, contemplação e êxtase, sem qualquer dificuldade extraordinária, e atingir pela inibição das modificações da mente a realização dos mencionadas nos capítulos anteriores. Aí vem a iluminação, inclusive, no final. Não sei se é fácil resolver tudo isso numa vida só. Tá? Eu sei que tem gente que acha que vai se iluminar nessa encarnação, não quero desestimular ninguém. Tá? Mas as condições kármicas do corpo, as condições dos samskaras, das emoções e das paixões. A prática de yama e niyama, asana, pranayama, isso aí pode levar mais tempo para produzir o efeito desejado, dependendo das condições iniciais em que a pessoa, com que idade ela vai começar. Um dia a gente tem que começar, certo? Aquela desculpa de que agora não dá mais, é não compreender que das condições que termina essa, começa a próxima. Então, se eu sempre for postergando, eu não vou começar nunca. Mas nós nunca vamos começar em condições ideais. Em geral, nós começamos porque a coisa está ruim mesmo e tem que fazer alguma coisa. Aí a pessoa se conscientizou da necessidade da prática do yoga. Aí ele vai falar de que Dharana, Dhyana e Samadhi são esses 3 passos, quando não há nenhuma distração, se chegou à contemplação, salvo porque a mente ainda pode estar querendo manipular o objeto. Quando a mente se entrega ao objeto e ocorre a fusão, é que se dá o samadhi. Então, temporariamente, a distância entre o objeto e o objeto observado e o observador na mente se dissolve junto na observação e tudo vira uma fusão. Esse conhecimento por fusão
que é no início temporário, é chamado samadhi. Alguns desses aí começam a despertar também os siddhis ou poderes psíquicos, quando a mente está nesse grau de concentração. Alguns desses poderes psíquicos, que são os inferiores, podem também ser desenvolvidos por outros métodos, como o uso de certas ervas, mantras, etc., associados ao 4.1, que é o sutra em questão, até de nascimento. Não é necessário recorrer a samadhi para adquiri-los, mas todos os poderes superiores do yoga podem ser desenvolvidos somente com ou em samadhi. São resultado da evolução da individualidade e do desenvolvimento dos estados mais elevados da consciência. O desenvolvimento dos poderes especiais ou siddhis de grande variedade não é de causar surpresa. Mesmo no reino da mente inferior, sabemos que qualquer espécie de conhecimento, por trivial que seja, confere certo poder ao indivíduo. Conhecimento de qualquer ofício ou profissão dá ao indivíduo o poder de ganhar dinheiro e toda espécie de conforto e luxo para si mesmo. O conhecimento que os cientistas adquiriram sobre a energia atômica conferiu o poder de elevar o padrão de vida da humanidade ou de destruí-la. Que admiração haverá de causar se o conhecimento transcendental que vem ao yoga como resultado do desenvolvimento de estados mais elevados da consciência pelos métodos yogis acarretarem poderes muito maiores que os usuais? Não nos admiramos se uma bomba de hidrogênio é possível destruir uma cidade, mas nos admiramos como um yogi pode passar através do muro ou ler a mente de outras pessoas. Bom, aí não vamos entrar mais em maiores detalhes nesse capítulo, temos motivo para continuar no próximo, mas se houver disposição de perguntas ou acréscimos, comentários, enfim, a palavra é vossa. Não sei se houve alguma parte que eu fiz alguma omissão grave, mas eu tentei seguir o roteiro do autor no capítulo 24. Eu também queria saber se a Mel tem aí para nos recordar qual é a data da próxima reunião desse curso. Ricardo, eu não tenho. Eu mandei uma mensagem para a Lili perguntando, ela ainda não me respondeu, mas assim que ela me responder, eu coloco lá no grupo pra gente, tá bom? Tá bem, por favor. Porque eu sei que ela faz um calendário. Sim, ela tem na agenda dela. Uhum. Na pior das hipóteses, para evitar maior problema, a gente envia depois, né, para não colidir com o calendário que ela eventualmente já tenha, tá certo? Então, depois do Sadhanapada, vem o que é onde tem principalmente o yoga externo, o Bahiranga, vem o Vibhuti-pada, que começa justamente com Dharana, Dhyana e Samadhi, e vai culminar nos poderes, por isso Vibhuti quer dizer realizações. E, por fim, o último capítulo, se eu posso chamar assim, o tomo do Yoga Sutra, é chamado Kaivalya Pada, que é o caminho pelo qual o Samadhi leva à libertação final. Parece que há uma pergunta ali, por favor. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Oi? É mais uma colocação. Hoje em dia as pessoas
fazem com que tudo seja muito simples. A humanidade está muito acostumada com o fast food, com as coisas que vêm muito rápido, e pelo que eu tenho acompanhado nessas palestras que você tem dado para a gente e na literatura teosófica, eu acho que isso não é coisa para uma vida só. Pois É é, como você disse, a gente tem que começar. Vai ter um momento que a gente vai ter que começar. Mas tentar fazer tudo de uma vez só, numa vida só, a pessoa vai acabar se frustrando é. e largando tudo. Então, assim, o que eu acho que quem está nesse caminho, quem escolheu esse, essa vereda, tem que entender que as coisas são paulatinas. É um Hum. dia atrás do outro, é igual subir duna de areia. Você dá 5 passos para cima e 10 para baixo, mas um dia você sobe. Eu Uhum. acho que o problema da humanidade hoje é o imediatismo. A gente quer tudo para ontem. E não é assim. Eu entendo que não é assim que as coisas acontecem. Eu É só uma concordo contigo. distribuição. Inclusive porque as pessoas aí acham que não funciona e jogam fora o método ou se frustram. Então, a fazer propaganda enganosa de que vai despertar a Kundalini no fim de semana, eu acho essas coisas muito ruins, porque cria ilusões que não correspondem. E mesmo se acontecesse, aí seria um desastre completo. E a pessoa não teria condições de controlar, ela não foi preparada para isso. Primeiro, a pessoa tem que ter controle dos desejos e das emoções para depois mexer com a energia sutil. Agora, asanas e pranayamas mais leves de purificação, ou de respiração completa, ou de equilíbrio dos nadis, eu acho que tudo isso é muito válido, até para acalmar a mente antes de dormir. Agora, querer se enveredar por trabalhar correntes prânicas, aí eu acho que para os ocidentais, que vivem a vida que a gente sabe qual é, esse negócio não é recomendável. O, o grande tratado, o Hatha Yoga Pradipika, diz que a Kundalini liberta o sábio, mas escraviza o insensato. Uhum. Então, os tratados orientais são muito sérios com essas coisas, e aqui no Ocidente, como tu diz, tem o fast food, querem o fast spirit, querem despertar os poderes superiores sem pagar o preço, entrar no nirvana pela porta dos fundos, regado a dólar, para corromper o guardião do templo, e o resultado não vai ser bom. Pois não, por favor, Zuliana. Eu tenho dúvida em relação a, eu achei interessante assim que ele diz que deve ter essa ordem, concentração, contemplação e depois o transe, que É, é o samadhi ou samadhi. O que é o correto? Eu não sei. O samadhi ou samadhi que a gente fala? é samadhi. Samadhi, né? Então, então, às vezes, quando a gente está falando sobre isso, ou sobre o Samadhi, parece que ele é pelo Buda ter alcançado esse Samadhi, né, e como uma referência, assim, parece que ele é um elemento único que vai acontecer. Mas quando ele fala como uma coisa comum de um processo de concentração, contemplação e transe, parece que isso vai acontecer várias vezes, quer dizer, Uhum. que vai acontecer num crescente, que esse transe ele não deve acontecer provavelmente mas que deve começar a evoluir. É isso mesmo? Eu estou entendendo certo? Tu estás entendendo certo. Eu posso ler aqui para vocês um outro tratado que o Dr. Taimini traduziu para nós, ou trouxe ao inglês, pelo menos, que se chama O Segredo da Autorrealização,
que é o comentário do Pratyabhijna Hridayam de Kshemaraja, certo? E aí ele diz basicamente o seguinte, página 101 da nossa edição pela editora Teosófica. Eu acho muito oportuna a tua pergunta, e ele, de certa forma, comentando o tema, parece respondê-la quando afirma: pelas razões acima, quer dizer que ele já fez um desenvolvimento prévio, a atingir a autorrealização parcial em samadhi, quer dizer, alguma coisa temporária, uma iluminação interior. Atingir a autorrealização parcial em samadhi temporário é considerado apenas um estágio no caminho do yoga. E depois de alcançá-lo, é necessário dar continuidade aos esforços para torná-lo permanente e irreversível. Veja que o estágio irreversível, chamado Dharma Nega Samadhi, é classificado pelo Dr. Taimini na sua obra A Ciência do Yoga. Ele vai usando os sutras em sucessão como o nono estágio de Samadhi, certo? Então, se vocês olharem na página 42, que eu devo assim recomendar, tem 9 estágios sucessivos. Começa no Sampranyata Vitarka, aí tem uma Sampranyata intermediário, vai para o Sampranyata Vichara, aí tem mais um Sampranyata intermediário, vai para o Sampranyata Sananda, e mais uma Sampranyata para chegar no Sampranyata Sasmita, e depois o Nirbija, que equivale ao Nirvikalpa dos Vedantinos, e aí é que chega na iluminação do Dharma Mega Samadhi. Quer dizer, o primeiro samadhi se dá no plano mental, para quem gosta da literatura teosófica, o segundo no causal, o terceiro no búdico e o quarto no átmico. Ou para quem gosta da tradição vedantina, o primeiro no Manomaya Kosha, o segundo no Vijnana Maya Kosha, o terceiro no Ananda Maya Kosha, e no quarto em Atma. Então, na página 42, ele resolve com um diagrama, mas aqui ele está respondendo de forma mais sistemática e diz assim: esse samadhi irreversível, enfim, pode ser feito somente pela repetição constante desse processo e pela tentativa de atingi-lo com maior frequência, facilidade e perfeição. Esse é um princípio geral aplicável a toda espécie de realização na vida comum, ou mesmo na vida comum. Conseguimos, de algum modo, alcançar o resultado colimado na primeira vez com grande dificuldade, mas se continuarmos a repetir o esforço, cada vez com maior empenho e intensidade, com o correr do tempo, tudo se torna fácil e perfeito. Ele dá a entender que é preciso voltar várias e várias vezes ao estado de Vitarka Samadhi para chegar de Vichara, para chegar no Nirvichara. Enfim, por que são 9 estágios? Isso pode levar a várias encarnações. O pessoal acha que atingiu o Samadhi e se iluminou. Isso é só o começo. Né? Experimentou o gostinho, aí ele tem que fazer a vida dele se alinhar com aquilo. Mas isso, Então, achei muito oportuna a tua pergunta. isso é promissor, porque aí aquela ideia do plano parcelado de evolução que a gente adotou, né? Porque não é um plano em parcela única, mas ele tem várias parcelas, né? Parcelas de pagamento reencarnatório. Né, que a gente está pagando, está, né, planejando.
já dá uma animada isso, porque significa que a gente pode pensar que pode chegar perto do samadinho, assim, vamos dizer, Uhum. numa, E numa mesmo se a pessoa só chegar a dharana, ela já se anima muito, porque um estado de felicidade aparece já nesses estágios de paz e de concentração mais profunda. No samadhi, até a respiração para, mas não é fácil repetir esses estados, mesmo que tu atinja uma vez. Por exemplo, o Plotino fala que tinha atingido 3 vezes o estado de. Se tu lês, tu vê que ele está descrevendo o Nirbidya Samadhi. Então, se ele tinha atingido 3 vezes, enfim, aí tu deduz que um ser dessa estatura ainda tinha que se esforçar para atingir o Nirbidya. Claro que era o Nirbidya, está às portas da iluminação, né? Que provavelmente Amônio Sakas já tinha alcançado. Então, o mestre e o discípulo vão transmitindo um ao outro. Eu volto a dizer, se cria um círculo de relações kármicas por afinidade, uma comunidade como a Sangha do budismo, um Guru Parampara da tradição hinduísta, a relação de mestre a discípulo. E como dizia o Juan Vinhas, quanto mais eu ajudar quem está no degrau de baixo, estendendo a minha mão para puxá-lo, de repente vem uma mão do degrau de cima que me puxa também. São relações kármicas. Né? Eu acho assim também a expressão básica da vida oculta é tentar levar a verdade a todos, dentro do alcance da nossa limitação, porque esse é o primeiro estágio, o Shravana, ou é ouvir a verdade, Manana é refletir sobre ela e Nididhyasana é praticá-la e refletir na vida diária. Isso já tem aí a prática da meditação embutida. No começo, tu apenas ouves uma palestra, pode achar interessante. Quando tu começa a refletir, já muda o padrão. Por isso eu acho importante ter o livro, porque senão a palestra, tudo bem, ela desperta um entusiasmo passageiro, mas se eu não voltar para aquela sequência de palavras, é muito provável que eu esqueça. Eu sei que tu estudaste o yoga, o autocultura, por exemplo, pela primeira vez na casa dos 20 anos, né? Mas tu continuas aqui e ali fazendo tuas reflexões, atravessaste uma vida, com ilusões e desilusões, como em geral acontece com todos os seres humanos. E depois de uma certa idade, começa a lembrar: puxa, mas eu tinha que ter aprofundado, quem sabe, aquele assunto. E eu já estou fazendo o plano para a próxima. Muito bom, muito Já estou bom. no planejamento, como você É, falou. Eu já estou concentrando para ganhar pontos para a próxima encarnação. eu não sei se tu lembras desse livro também, que são as Cartas dos Mestres de Sabedoria. A carta número 6 fala desse assunto especificamente. Era do senhor Pandit Prannath, que escreveu ao mestre e fez 4 perguntas. Primeira, estou trilhando a senda correta? Segunda, meu modo de vida atual conduz ao progresso espiritual? Terceira, sou capaz de influenciar em grande medida meu próximo nascimento através da geração de bons karmas nessa vida, seguindo ardorosamente as tendências de meu coração, tal como ocorre hoje? E número 4, que deveria fazer para ter a honra de prostrar-me a seus pés sagrados? Na Índia fica muito claro que eu tenho que encontrar um mestre para continuar esse caminho. Né? A resposta do mestre na carta é de um parágrafo, mas eu acho que vale a pena.
O processo de autopurificação não é trabalho de um momento, nem de poucos meses, mas de anos. E eu gosto do mestre Kutum que ele vai passando a xilocaína, podendo estender-se por uma série de vidas. Agora ele disse tudo. Claro, mas ele também não quer que ninguém desanime, porque de repente alguém está num estágio que é uma questão de meses ou anos. Mas a maioria vai pegar aí uma série de vidas. Quanto mais tarde um homem começa a viver uma vida mais elevada, mais longo precisa ser seu período de provação, pois ele deve desfazer os efeitos de uma longa série de anos gastos em objetivos diametralmente opostos à verdadeira meta. Faz sentido? Quer dizer, se eu estou fazendo tudo para o outro lado, como é que daqui a pouco eu vou conseguir meditar? Quanto maior o esforço de alguém e quanto mais brilhante o resultado do seu trabalho, mais próximo ele estará do limiar. E se a sua aspiração é autêntica, uma convicção estabelecida e não um flash sentimental momentâneo, ele transfere de um corpo para o outro a determinação e, finalmente, o conduzirá à realização do seu desejo. Então, tu veja que vai na linha da pergunta que tu também fizeste. E aí ele dá um exemplo final. Bhavani Shankar viu-me em meu próprio corpo físico e pode mostrar o caminho para outro. Ele tem trabalhado altruisticamente pelos seres humanos através da sociedade teosófica e tem tido sua recompensa, embora nem sempre o perceba. Quer dizer, o que seja por essa ou por aquela questão ou instituição, é o altruísmo que vai levar a pessoa ao contato com o mestre. E esse desejo de gradualmente ir crescendo é a garantia de influenciar a vida seguinte, para não começar sempre da estaca zero. Ótimo, Ricardo, obrigada. Muito bem, eu acho que adiantada a hora como está, cabe a nós fazer, então, a famosa meditação de encerramento e gratidão, irradiando esses bons pensamentos também à nossa esfera de ação, observando, então, a coluna ereta, dentro do possível, e a respiração suave e tranquila. Ó vida oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, Zênite, ao Nadir, que todos os seres sejam felizes, todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres.